Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O Ação Nacional de hoje discute um tema polêmico que está em evidência em nosso país: a banalização dos símbolos da fé. Nos últimos meses, vários eventos culturais foram realizados banalizando a fé cristã, com mensagens impróprias expostas ao público e até crianças. Para debater sobre este assunto, eu recebo em nossos estúdios o deputado federal e vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, Flávio Augusto da Silva. Flavinho, muito obrigado pela sua presença na Ação Nacional de hoje. Eu que agradeço, Júnior. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na Rede Século XXI, essa que também é minha casa. Sim. E especialmente hoje para tratar desse tema importantíssimo, muito polêmico, como você disse, mas que para nós cristãos é um tema mais do que polêmico, é um tema muito importante, muito caro e necessário de ser debatido nos nossos meios de comunicação. Com certeza, por isso que nós estamos aqui hoje e nós vamos falar sobre isso. Bom, Flavinho, o que está acontecendo na sociedade atual? Por que situações em que a fé é banalizada e estão se tornando tão frequentes assim? O que está acontecendo com a nossa humanidade, meu Deus do céu? A grande verdade, Júnior, é que existe no mundo, não é só no Brasil, existe no mundo, isso já há vários anos, e essa onda ela tem crescido. Aliás, é uma agenda mundial que tem como foco principal destruir as bases da sociedade, a família especialmente, e essa cultura judaico-cristã que formatou a sociedade, né, já durante aí milênios. Ela foi formatada com essa base judaico-cristã, ou seja, os valores, os princípios, a moral que rege a sociedade, não só brasileira, repito, mas mundial. Claro, salvaguardado aí questões culturais que mudam um pouco aqui, um pouco acolá, mas de uma forma geral, especialmente a sociedade ocidental, ela é formatada, ela é pautada pela cultura judaico-cristã. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a família é a base da sociedade, que os valores morais, éticos, eles norteiam, né, as ações dos cidadãos na sociedade. As leis, elas foram formatadas, códigos de processo penal, por exemplo, foram formatadas com base em toda essa realidade cultural judaico-cristã. Por um outro lado, essa agenda, né, contrária a tudo isso, ela vem especialmente desde ali dos anos 60, com o Woodstock, né, toda essa liberação sexual, das drogas e tudo mais. Essa onda começou a crescer. E ela, então, teve ali como que um ápice, mais ou menos ali nos anos 1995, com o que a gente chama de ideologia de gênero, uma agenda de gênero, né, que veio mais do que nunca organizada para poder, então, desconstruir, de fato, toda essa heteronormatividade que trata da questão homem, mulher, masculino e feminino, a questão biológica do sexo. E com isso, claro, afrontando diretamente as bases da sociedade, os valores. E nós já escutamos várias vezes isso, que a última fronteira moral da sociedade é a Igreja Católica, porque ela é realmente a detentora desses valores e a guardiã desses valores. Então, essa agenda de gênero que culminou ali em 95, mais ou menos, com uma conferência que teve num país, e essa conferência, então, ali, ela como que formatou essa agenda de gênero que começou a ser apoiada por entidades internacionais, por fundações internacionais, que têm muito dinheiro, de bilionários mundiais, como George Soros, Fundação MacArthur, Ford, fundações que têm muito dinheiro e que investem nessa agenda de gênero para desconstruir essa heteronormatividade e a família. Bom, aí chegamos nesse ponto que eu dizia. Quando a gente fala heteronaturalidade, a gente está falando assim do homem, do da homem mulher. Ser homem, mulher é mulher. Que é o que rege a natureza humana, a biologia, macho e fêmea. Exatamente, né? E eles querem desconstruir isso e, claro, com foco total na família, porque para essas pessoas, para esses defensores dessa agenda de gênero, que querem desconstruir essa heteronormatividade, a família, ela é o principal opressor, né, da pessoa humana, ou seja, o grande opressor da mulher é a família, o opressor dos filhos é a família. Então, eles pregam essas coisas mais insanas que nós já ouvimos falar, como incesto, por exemplo, pedofilia, zoofilia. Eles querem realmente uma anarquia. E como nós sabemos que a igreja, ela é, como eu dizia, essa última fronteira moral, quando chega na igreja, realmente ali é um grande bloqueio, eles estão atacando, claro, essa última fronteira, essa muralha, né, que é a Igreja Católica, com todos os seus valores, princípios e moral.
E isso, claro, veio crescendo e chegou no ponto que a gente está vivendo hoje, como você perguntava. Agora chega exatamente na sua pergunta, né? Eles estão afrontando diretamente a moral católica, a fé católica, os símbolos religiosos, porque agora eles estão atacando essa última fronteira, essa muralha que está impedindo que avance essa agenda de gênero, que avance, por exemplo, a agenda desse lobby LGBT, que também é financiado por essas mesmas organizações, para que seja desconstruída essa base da sociedade que é a família. Então, a forma que eles acharam de agredir diretamente, né, esses que estão nessa última fronteira é agredir os símbolos religiosos. A gente sabe que também a gente está num contexto espiritual, a gente sabe que é uma grande batalha que se trava também no mundo espiritual, né? A Bíblia é muito clara, São Paulo vai dizer que nós não combatemos contra homens de carne, mas contra os poderes, as potestades, né, infernais que estão rondando pelos ares. Eu vejo que no Brasil, especialmente, a gente está vivendo essa batalha muito pesada contra homens de carne que personificam, né, essas potestades também, esses poderes infernais que querem também atuar diretamente contra a igreja. Então eu vejo que são duas frentes. Como parlamentar, eu dou essa explicação muito clara de uma agenda que deseja desconstruir tudo isso que a gente tem como normativa da sociedade, mas por outro lado também como missionário, como católico, como evangelizador, eu não posso de forma alguma fechar os olhos e achar que é simplesmente uma luta contra homens de carne. Bom, a gente tem também, Flavinho, aqui o depoimento do vice-presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, sobre isso. Vamos ouvir? A nota da CNBB sobre o fundamentalismo é uma resposta àquilo que estamos vendo. Em nome da arte, se faz coisas impensáveis. Em nome da liberdade do artista, se ofende pessoas. E aí depois vem desculpa, não, mas olha, o nu sempre foi permitido, há obras de arte da Idade Média. Não é tanto, o problema não é o nu. O problema quando ofensa a valores de uma religião, de um grupo de pessoas. Eu não posso querer expressar a minha liberdade artística ofendendo alguém. Isso não se admite. Ninguém gosta que a sua mãe seja ofendida, ninguém gosta que seu valor religioso, suas crenças sejam ridicularizadas, mesmo que o artista diga, não, mas eu não queria ofender. Não queria ofender, mas ofendeu. Então, o mínimo que tem que fazer é voltar atrás. Mas querendo manter, querer divulgar. Claro que isso dá fama para o artista, dá uns 15 minutos de fama. Sua obra, que às vezes era ignorada, diante de toda a polêmica, passa a ser vista, passa a desejar ser visitada. Fique claro, a igreja sempre foi a favor da arte. Não há nenhuma instituição na história da humanidade que favoreceu tanto a artistas e a obra de arte como a igreja, seus vários campos artísticos. Mas então a igreja sabe que a arte deve ser expressão da beleza, mas também deve ser expressão de valores. Então, que o artista, sim, seja criativo, mas nunca esquecendo o outro, o meu irmão, tem direito a ser respeitado naquilo que vive, naquilo que acredita, nos seus valores. Tá aí, portanto, a fala do Dom Murilo, que eu acho que é bem clara, né? E ele está reverberando uma nota da CNBB, que foi lançada agora em outubro, ao final da reunião do Conselho Permanente da CNBB, que reúne ali bispos, cardeais, e essa nota saiu, inclusive uma outra nota que saiu no mesmo dia, que toca na questão da ideologia de gênero, ou seja, mostrando para os cristãos católicos do Brasil como é nociva essa ideologia, essa teoria de gênero, ou muitas vezes chamada de teoria queer, né? Ela é nociva, é perniciosa, é perigosa, né? E a CNBB lançou essas duas notas tratando dessas duas situações, mas essa especificamente sobre a intolerância religiosa, sobre o fundamentalismo. Na verdade, nós católicos, especialmente na Câmara dos Deputados, quantas vezes eu já fui xingado, né? E xingado com todas as letras, né? De fundamentalista, de medieval, quando na verdade nós temos fundamento. Nós somos radicais, nós não temos radicalismos, temos uma radicalidade, temos raiz fincada na doutrina, na sã doutrina católica, né? Temos raiz. Então, eu como parlamentar católico, eu tenho sim radicalidade nos meus posicionamentos, mas sem radicalismos, eu dialogo com todos, diferentemente dessas pessoas. Às vezes pintam a gente como um cara radical que não tem... cria uma imagem sobre a pessoa que está defendendo... Com radicalidade. Com radicalidade, uma ideia. Exato. Quer dizer,
E na verdade, aquilo que nos rege. na verdade, o que eu noto nessas discussões na Câmara, em vários setores ali, comissões ou no plenário, é que fundamentalistas são eles. Eles são fundamentalistas, porque eles são pessoas totalmente não radicais, mas agem com radicalismos partindo das suas ideologias marxistas, né, que querem implementar o marxismo cultural no nosso país a todo custo, via universidades e a partir da arte também, porque aí estão envolvidos, basta ver agora, há pouco tempo atrás, tivemos aí um coletivo de artistas, né, defendendo tudo isso que a gente está dizendo aqui. Aliás, e é crime. A gente tem algumas imagens, vamos mostrar, gente? Vamos lá, vamos colocar na tela aí? Você tem como? É para que as pessoas possam entender, né, Flavinho, do que a gente está falando aqui. Né? Nós estamos falando aqui de uma exposição nu, que eu não sei como é que posso dizer aí. Eles chamam de performance, né? É uma performance. Né? Performance. Próxima, pode passar para nós, por favor. Inclusive nessa daí... inclusive nessa daqui deu problema porque as crianças estavam presentes. Isso foi no MASP em São Paulo. Em São Paulo. Né? Isso daí já foi na Bahia, né? Foi o mesmo artista, pseudo-artista, eu chamo de pseudo-artista, porque isso não pode ser chamado de arte, né? Isso foi antes do MASP, isso foi divulgado depois, isso daí estava no Queer Museu, lá de Porto Alegre, que foi aquela exposição, né? do Santander, no Santander Cultural. No Instituto Santander, né? Exatamente, que foi onde surgiu aquela polêmica toda pesada. Né? E aí, claro, vilipendia diretamente símbolos religiosos, aí está a hóstia, né? E com nomes aí, com palavras que a gente não pode nem dizer de tão baixo calão. O que está escrito ali em cada uma delas. E aí, junto com essa hóstia, do lado ali a gente vê um pedacinho, é um altar, e em cima do altar tem uma palavra escrita em inglês, que significa também uma palavra pesadíssima em português, que não dá nem para falar aqui. Isso foi feito por um artista pseudo-artista chamado Antônio Obá. Né? É o mesmo que, pelado, rala aquela imagem de Nossa Senhora no ralador, também uma imagem que viralizou nas redes sociais, e que também, nesses dois casos, eu entrei com um ofício, com uma ação na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação com indício de crime de vilipêndio contra o sentimento religioso, nesses casos dessas peças de arte que eles chamam, né? O que Dom Murilo dizia. O Murilo, acho que ele foi bem claro aqui. Ele falou assim, não é contra o nu. Claro, não é contra o nu artístico é uma coisa, o nu erotizado e colocado diante de uma criança é uma outra coisa. Né? E aí nós temos um outro problema, Júnior. Nós vemos o Ministério Público, né, no nosso país, claro, não generalizo, mas infelizmente é uma parte considerável do Ministério Público que tem uma influência, sim, de esquerda marxista, que não vê problema nesse tipo de coisa. Por exemplo, o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, o procurador de lá, do direito do consumidor, ele não viu problema nas situações mostradas aqui, algumas delas, fora outras que também estavam expostas tem lá mais coisas acontecendo aí. Muita coisa pesadíssima. Eu vou até perguntar no outro bloco para você sobre uma festa que está rolando aí, que eu quero saber um pouco mais. E esse procurador do Rio Grande do Sul, ele não viu problema, inclusive mandou uma recomendação para o Instituto Santander para que reabrisse a exposição. Então, nós também lidamos com um ativismo judicial muito complicado no nosso país. Né? Pessoas que vieram de toda essa formação marxista nas universidades, que prestaram concursos e que estão atuando hoje no Ministério Público com um viés ideológico, quando não deveriam ter. Eles são ali os que cuidam das leis, da aplicação das leis, né? Que fiscalizam a aplicação da lei. E ali, num caso muito claro, no mínimo há um crime de vilipêndio. No mínimo. Você usar um símbolo religioso, para nós não é símbolo, para nós é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus ali presente na hóstia consagrada. Né? Mas para essas pessoas que não creem, que seja um símbolo na linguagem deles. Sim. Isso está respaldado no Código Penal, artigo 208. Então, e ali, como eu disse, palavras escritas naquelas hóstias, palavras terríveis, né? E isso vai, sim, ali direto contra essa questão do crime de vilipêndio. Ou seja, ali no tópico começa no Código Penal dizendo crime contra o sentimento religioso. Então não é nem uma coisa tão concreta. Ali já fala de algo abstrato, é o sentimento de um povo. Isso que Dom Murilo dizia. Já afronta o sentimento da população brasileira, que é na sua maioria católica, né? E na sua maioria total ainda cristãos, né? Católicos e evangélicos do Brasil somam quase 160, 170 milhões de pessoas. Católicos, quase 130 milhões de pessoas. Então, são indícios de crime contra o sentimento religioso, num primeiro momento,
E no segundo momento, são crimes que estão ali, indícios de crime concreto. E nós, muitas vezes, não vemos o Ministério Público atuar diretamente nessas situações, autuando essas pessoas, né? Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo e voltamos já.